Alô galera, graça e paz, sejam bem-vindos aí à live do Fiel. Tô aqui colocando direto também no Facebook e no Instagram. Sejam bem-vindos. Hoje eu quero tocar num assunto muito especial. Nós vamos falar hoje sobre restauração completa. Me dá só um minutinho. Ainda só um minutinho para eu ajustar aqui a live do Facebook, tá bom? E aí, Caio, meu amigo, saudade de você, mano. Como é que você tá? Lá, Gabi, Henrique, Flávio. Eu já entendi por que não estava aparecendo aqui no Facebook, porque eu botei somente eu para ver, né? Aí não ia dar mesmo, né? Enquanto a galera vai entrando aí, eu vou mudando aqui a publicidade. Agora sim, a galera do Facebook vai poder participar também. Sejam bem-vindos, aproveitem. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem deixar algum pedido de oração, fique à vontade, a hora é essa. E a gente vai se comunicando, tá bom? Vamos esperar a galera entrar. Manda um aviãozinho aí pra galera, manda um convite. Manda um convite pra galera, marca aí seus amigos, você aí do Facebook, você do Instagram, manda um aviãozinho, vai convidando. Dentro de alguns minutos a gente vai começar. Bem-vindo, Gui. Pronto. Opa, seja bem-vindo a Luciana, Luan, meus amigos, sejam bem-vindos. Tentando conectar aí também no Facebook, para a galera do Facebook, né? A gente começou fazendo as lives lá no Facebook e a gente tinha um alcance legal, bacana, e eu comecei a fazer no Instagram e aí também tem sido bacana, tem sido legal. E aí eu tô tentando fazer nos dois ao mesmo tempo, né? Vamos ver se vai dar certo hoje. Se não der certo, pelo menos aqui a gente já está fazendo, né? E no Facebook vai ficar salvo lá. Quem quiser depois assistir, vai poder assistir. Amém? Bom, coloca aí o seu pedido de oração. No final a gente vai estar orando. Coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida. Hoje nós vamos falar sobre restauração completa. Uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. Eu vou ter o prazer de compartilhar com você. Amém? Vamos orar para a gente começar? Pai querido, em nome de Jesus, bendizemos a Ti, exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, o Senhor que está sobre nós, que cuida de nós, que tem um propósito nas nossas vidas, o Senhor que nos lava, que nos remiu com o sangue do Cordeiro, que nos purificou de todo pecado, que nos arrancou das amarras das trevas, que nos tirou do príncipe da potestade do ar, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós temos sobre nós o nome que é sobre todo nome. Por isso, Jesus, podemos ousadamente entrar no Santo dos Santos, chamar a tua existência, chamar a tua presença, chamar a existência, a tua palavra, como filhos que somos, meu Deus. Pedimos, Pai querido, a tua presença. Vem sobre nós nessa hora. Vem sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga que está me ouvindo agora, que ele possa ser envolvido pela tua presença. Meu Pai, eu já quero te pedir, se alguém
Deus, que está ouvindo essa live hoje, se alguém aqui está precisando, Pai, de uma restauração na sua vida, ó Deus, se entre essa pessoa e o Senhor existe um trauma, existe um bloqueio, existe uma barreira, existe uma situação, meu Pai, que impede, que atrapalha, meu Deus, eu quero orar para que o Senhor possa perdoar se for um pecado, para que o Senhor possa curar se for uma ferida, para que o Senhor possa libertar, Senhor, ó Deus, se for algum outro problema, meu Pai, de ordem espiritual. Pai querido, eu te peço que cada pessoa que passar por essa live, hoje ou nos outros dias, possa ser restaurada completamente, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, você aí do Facebook. Aproveita, marca seus amigos, convida a galera para entrar. Você que está aí no Instagram, meu amigo Henrique, manda um aviãozinho, convida as pessoas, sabe? Hoje Deus vai falar algo poderoso ao meu coração e ao teu coração. Eu vim meditando, né, domingo pela manhã, agora eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra lá no culto, na minha igreja, e foi extraordinário, foi uma palavra muito poderosa, e dentro dessa palavra o Senhor trouxe ao meu coração um outro tema, uma outra palavra, eu ministrando ali, eu falando, e quando eu falei uma coisa, aquilo, ao mesmo momento que eu falava para a igreja, era como se eu falasse para mim mesmo, e eu estivesse ouvindo aquela mensagem. E eu falei, nossa, aquilo ficou registrado no meu coração. E aí o que eu fiz? Eu anotei, eu falei, eu vou estudar isso, eu vou estudar sobre isso, e eu vou aprofundar, e eu vou compartilhar com meus irmãos, com meus amigos. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. A palavra de hoje é restauração completa. Deixa eu ver, meu óculos está um pouco embaçado. Amor, tu pode pegar um papelzinho para limpar a lente? Meu óculos está um pouquinho embaçado, vou pedir a produção aqui, minha esposa, minha parceira, ela me arrumar um papel aqui. Vai marcando as pessoas, vai mandando um aviãozinho. Grande Gustavo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo Átila, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Irineia. Sejam bem-vindos, queridos. Seja bem-vindo, galera. Seja bem-vinda, Gisele. Isso, agora sim, agora eu vou ver vocês direito, né? Quando eu tô sem óculos é porque eu tô de lente, e sem óculos eu não enxergo nada. Opa, melhorou, glória a Deus, agora sim. Amém? Então vamos falar hoje sobre restauração completa. E aí eu comecei orando, eu falei, e eu orei para que Deus pudesse restaurar algo em nós. Se existe algo em nós hoje que está impedindo, atrapalhando o nosso relacionamento com Jesus, hoje o meu desejo, hoje a minha vontade é que esse algo seja eliminado da sua vida. Sabe? O meu desejo é que isso seja removido da sua vida. Existe algo hoje entre você e Jesus? Existe algo hoje no meio do teu relacionamento com Jesus? Existe algo hoje que te impede, que te atrapalha? Existe um trauma no teu relacionamento com Jesus? Você vai ver que isso aconteceu com um grande homem de Deus. Isso aconteceu com um grande líder, um apóstolo, um homem que foi escolhido, e não era qualquer um dos apóstolos, mas era o apóstolo principal, o primeiro a ser escolhido entre os 12, um dos primeiros a ser chamado, um daqueles que andou mais tempo com Jesus. No meio desse relacionamento, no meio desse caminho, houve um trauma. Um trauma entrou no relacionamento de Pedro com Jesus. E esse trauma levou Pedro a uma situação muito difícil. E ele precisou de uma restauração. Talvez hoje você está aqui, está me ouvindo. Você que já ouviu a palavra de Deus, você que já teve o seu coração cheio da presença. Talvez você foi traumatizado por um problema, você foi traumatizado por uma pessoa, você foi traumatizado por uma situação difícil.
E hoje você olha para Jesus, mas parece que não é a mesma coisa, sabe? Parece que as coisas não estão funcionando do mesmo jeito. Já parou para pensar nisso? Você não pode ter nada entre você e Jesus. Não pode ter um trauma entre você e Jesus. Isso precisa ser resolvido. E o meu desejo é que isso seja resolvido hoje. A Bíblia diz, olha só, vamos abrir aqui a Bíblia. Marcos capítulo 14. Deixa eu abrir aqui para a gente comentar a passagem. Marcos capítulo 14, versículo 27. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vocês essa noite se escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse Pedro: Ainda que todos esses se escandalizem, eu nunca. E disse Jesus: em verdade eu te digo, Pedro, que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Mas Pedro disse com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Pedro começou dizendo para Jesus: Jesus, eu amo o Senhor mais do que os outros. Jesus, eu sou mais fiel do que os outros. Eu sou mais forte na minha fé do que os outros. Mas Jesus falou para ele: todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão se escandalizar em mim. Porque naquela noite, era a noite que Judas traiu Jesus, era a noite que Jesus foi levado preso, era a noite que os romanos vieram com seus soldados para levar Jesus cativo. Foi aquela noite que Judas com um beijo traiu o mestre e eles levaram o mestre. E a Bíblia diz que todos fugiram, todos temeram pela sua vida e fugiram. Pedro ainda tentou defender o mestre e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, mas Jesus amoroso, impôs as mãos sobre aquele homem e restituiu-lhe a orelha. E disse para Pedro: Pedro, se eu quisesse, você acha que o Pai não me enviaria um exército de anjos agora, nesse momento? E aí Jesus é levado, e a Bíblia diz que Pedro começou a acompanhar de longe. E aí, chegando num determinado lugar, alguém olhou para ele e falou: opa, você é um deles. Você é um deles. Não. Pedro respondeu: eu não sou um deles não. E aí mais na frente viram ele falando: não, você fala igualzinho. Ele: não, eu não. Pedro negou 3 vezes. O galo cantou. E a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente. Ele foi traumatizado no seu relacionamento, porque ele não foi fiel no nível que ele esperava. Talvez hoje você está olhando aqui, olhando essa live, você está ouvindo essa palavra e está lembrando de si mesmo. Do tempo que você não foi fiel, do tempo que você falhou, do tempo que você disse para Deus: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou desistir, eu nunca vou trair. E hoje você desistiu, hoje você traiu, hoje você parou. Pedro estava assim, quebrado. Ele disse para Jesus: eu não, nunca. Mas quando a coisa apertou, Pedro fez a mesma coisa que os outros. Pedro os abandonou, Pedro desistiu, Pedro foi embora, Pedro chorou amargamente, Pedro negou. Mas Jesus tinha algo para Pedro. Jesus tem algo para você. Olha o que diz aqui a minha camisa: se somos infiéis, ele permanece, vou levantar um pouquinho aqui, fiel.
Ele é fiel. Deus é fiel. Jesus é fiel. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Eu quero dizer para você, se você falhou, se você errou, se você negou, se você escorregou, vacilou, se você pecou, isso não mudou quem é Jesus. Os nossos erros não mudam quem é Jesus. Jesus permanece o mesmo. Os nossos erros não definem quem é Jesus. As nossas atitudes erradas não definem quem é Jesus. Jesus é o mesmo. E Jesus tem hoje para você e para mim uma restauração completa. E como se deu isso na vida de Pedro? Como Pedro foi restaurado? Como Pedro viveu essa restauração? Você vai ver, a restauração começou quando Jesus apareceu aos 12. A Bíblia diz que Jesus foi levado naquele dia, Jesus foi colocado na cruz, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. A Bíblia diz que os discípulos eles estavam no lugar, escondidos, com medo da perseguição, porque diziam que tinham sequestrado o corpo de Jesus. Isso eram umas coisas que falavam, porque não tinha explicação para aquilo que havia acontecido. E aí as pessoas estavam dizendo que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus para fazer de Jesus um grande, né? Uma divindade, mas não, Jesus havia ressuscitado e Jesus apareceu. Aqueles homens estavam com medo, escondidos numa casa, com medo da perseguição, com medo de serem pegos, com medo de morrer. Aí Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Talvez você está assim hoje, se sentindo atribulado, se sentindo preocupado, se sentindo amargurado, angustiado por causa dos seus erros. Hoje eu quero liberar uma palavra na tua direção. Paz seja com você. Ei, Igor, você entrou agora? Paz seja com você. Ei, Thaís, paz seja com você. Daniel, meu amigo, paz seja com você. Luan, Mari, paz seja com você. Jesus entrou naquela casa e liberou a paz. Paz seja convosco. E aí naquele momento Jesus mostrou as feridas. Olha aqui ao meu lado. Sou eu mesmo. Eu ressuscitei, como eu havia dito. E a Bíblia diz que um dos 12, Tomé, não estava lá. E aí quando contaram para Tomé, Jesus apareceu aqui, Tomé falou: não, eu não acredito. Eu só acredito vendo. E aí Jesus aparece 8 dias depois, no mesmo lugar. E aí chega para eles e aparece e diz: paz seja convosco. Às vezes nós recebemos a palavra, e essa palavra era para nos dar paz, mas a gente não consegue ainda ter paz, a gente ainda fica atribulado. Mas Jesus aparece de novo. Jesus está te dando mais uma oportunidade, querido. Jesus está te dando mais uma chance. Jesus está aparecendo mais uma vez e dizendo: paz seja com você. Paz seja com você. Que a paz de Deus, que a paz que excede todo entendimento, que a paz que o mundo não pode dar, que a paz que Deus pode dar, enche o teu coração hoje, nessa quarentena, nessa crise, nessa pandemia. Que a paz que excede todo entendimento enche o teu coração. Enche o teu coração, Wallace. Enche o teu coração, Alexandre, meu amigo. Que Deus abençoe você, que você possa receber essa paz. E aí a Bíblia diz que Jesus chegou para Tomé e falou: Tomé, ei, toca aqui. Você não acreditou? Você não acreditou? Olha aí, toca aqui no meu furo. Toca aqui no meu lado, toca. E Tomé toca. E Tomé se arrepende. Tomé chora. E Tomé fala: Senhor, me perdoa. E aí Jesus diz para ele: bem-aventurado os que não viram e creram. Sabe o que significa essa palavra bem-aventurado? Feliz.
Feliz é aquele que não viu, mas acreditou. Eu não vi Jesus, você também não, mas nós cremos, por isso somos felizes. Tomé não acreditou, mas eu e você acreditamos. Não precisamos tocar, porque ele já nos tocou primeiro. Amém? E aí a restauração iniciou na vida de Pedro. Porque naquele dia o Senhor soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Então, se você quer viver a restauração da sua vida com Deus, se você quer viver uma restauração na sua vida, comece pelo Espírito Santo. Faz uma oração: Senhor, em nome de Jesus, me dá o Espírito Santo. Me dá o Espírito Santo. Porque quando aqueles homens receberam o Espírito Santo, eles passaram a entender o que Deus tinha para eles. Nós não conseguimos entender o plano de Deus sem o Espírito Santo. É por isso que a gente vem, às vezes ouve uma palavra e não entende nada, ouve uma palavra e, poxa, por que meu amigo mudou? Por que meu outro amigo mudou? Eles estão diferentes, mas como é que é isso? Isso é o Espírito Santo operando. Não há mudança sem o Espírito Santo. Você pode se esforçar, você pode fazer o teu melhor, você pode lutar aí para mudar, mas se você quer uma mudança permanente, só o Espírito Santo pode te dar. E naquele dia Jesus soprou o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens que estavam desistidos, derrotados, traumatizados, não por causa de Jesus, mas por causa dos seus próprios erros. Eles mesmos, pelos seus erros, se traumatizaram e atrapalharam o seu relacionamento com Jesus. E a Bíblia diz que... Tem um vizinho batendo aí na parede. A Bíblia diz que Jesus apareceu uma terceira vez no mar de Tiberíades. A Bíblia diz, lá em João capítulo 21, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Vocês estão me ouvindo bem? Ou vocês estão ouvindo a furadeira? Dá para ouvir aí? Me responde aí, por gentileza. Tem uma furadeira violenta aqui na parede do vizinho. Dá para ouvir aí? Responde aí, meu povo. Em nome de Jesus. Bom, daqui a pouco vai aparecer a resposta de vocês. Vou continuar. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram também eles: vamos nós contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Jesus já tinha designado Pedro para ser um pescador de homens. Pedro não era mais um pescador de peixe. Não era mais um pescador de peixe. Mas o trauma fez Pedro retroceder. O trauma faz você voltar atrás. O trauma no seu relacionamento com Deus faz você querer voltar ao Egito, ao passado, ao pecado, ao mundo. Pedro desejou voltar a ser pescador. Um trauma no seu coração, um problema não resolvido com Deus. Embora ele tinha recebido o Espírito Santo, ele não teve tempo de sentar com Jesus e conversar pessoalmente. Ele não teve tempo de pedir perdão, ele não teve tempo de se arrepender, ele não teve tempo de ser restaurado completamente, mas a restauração já tinha começado. E a Bíblia diz que eles entraram naquele barco traumatizados, entediados, bloqueados no seu relacionamento com Jesus. E a Bíblia diz que eles foram pescaram uma noite inteira e não apanharam nada. Não conseguiram nada. Olha isso. Quando eles estavam voltando para a praia, desistidos, para baixo, com um trauma no seu coração, um homem na praia grita de longe:
Ei, vocês aí não pegaram nada? Não tem o que comer? E aí, aquele homem na praia fala uma coisa, ele diz assim: lance a rede. Lance a rede à direita. Ele estava aproximadamente a 90 metros da areia. E aquele homem grita: ó, lança a rede. Como aquele homem, a 90 metros da praia, poderia enxergar melhor do que quem estava na própria água? Mas de repente eles decidiram fazer o que aquele homem estava dizendo. Eles jogaram a rede na água. E a Bíblia diz que o barco quase virou. Muitos peixes, muitos peixes. E aí, quando esse fenômeno acontece, João, um dos que estavam no barco, ele diz assim: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E aí Pedro estava nu, a Bíblia diz que ele estava nu, ele se veste com vergonha, se joga na água. E eles trazem o barco e a rede cheia de peixe. A Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. E aí eles trazem na praia. Quando eles chegam na praia, sabe o que tinha lá na praia para eles? Brasas, peixe e pão. Quando eles chegaram na praia, tinha algo para eles: brasas, peixe e pão. Deus tinha começado o processo de restauração na vida daquele homem chamado Pedro. Soprou sobre ele o Espírito. Ele recebeu o Espírito, mas ainda não estava completa a restauração. Jesus, então, aparece naquela praia. E quando eles voltam com aqueles peixes, tinha brasas, peixe e pão. Esses 3 itens representam um processo de restauração, etapas no processo de restauração na vida de Pedro. As brasas, o fogo, simboliza a presença de Deus. A presença de Deus. Jesus estava dizendo para Pedro: eu hoje estou restaurando a minha presença na tua vida. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Quanto tempo tem que você não ouve, que você não sente a presença, que você não sente o calor da brasa? Quanto tempo tem que você não sente o calor da presença de Jesus? Jesus começou uma restauração, ele soprou o Espírito Santo. Mas ele não só soprou o Espírito Santo, ele: olha, eu estou te devolvendo a minha presença. E Pedro ali, juntamente com os outros, começou a sentir o calor da presença. Começou a sentir aquele calor que envolve. Você sabe como é, você sabe o que eu estou falando. Começou a sentir a presença. Mas não ficou só nisso. Lá tinha um peixe. E o peixe simboliza o propósito. Jesus restaurou a presença. Jesus restaurou o propósito. A Bíblia diz que quando Jesus, na primeira pesca, estava lá, Pedro pescou a noite inteira. Não foi nessa pesca, foi na pesca no início. Pedro pescou a noite inteira. Jesus estava na praia ensinando. E aí Pedro não conseguiu pegar nada, estava lavando as redes. Jesus pediu o barco, entrou no barco para ensinar a multidão. E Pedro, depois de ouvir as mensagens de Jesus, Pedro falou: olha, Jesus falou para Pedro: Pedro, vamos lá, entra no mar alto e joga a rede. Mas mestre, eu pesquei a noite inteira. Não, vai lá, Pedro. Ele obedeceu, ele pescou uma multidão de peixe que encheu 2 barcos, e os barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha. Naquele dia, Pedro se dobrou diante de Jesus.
Naquele dia, Pedro reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele disse: Senhor, aparta-te de mim porque eu sou pecador. Senhor, aparta-te de mim porque eu sou falho. Mas Jesus disse para ele: não tema. Eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para fazer de você pescador de homens. Então, quando Pedro chega nessa segunda pesca, quando Pedro chega nesse segundo momento, o que acontece? Quando Pedro vê aquele peixe, Pedro lembra do primeiro dia. Pedro lembra que ele não era mais pescador de peixe. Ele lembra que ele era pescador de homens. Então a restauração começou. Quando Jesus soprou o Espírito, a restauração continuou. Quando Jesus restaurou a presença, mas Jesus tinha mais restauração para fazer. Jesus restaurou o propósito. Quantos de vocês, quantos de nós, um dia pregamos, um dia tínhamos sonhos, um dia tínhamos uma vontade de servir a Deus, um dia tínhamos uma vontade de exercer um ministério, mas isso se esvaiu por causa de um trauma, e você deixou de acreditar, deixou de sonhar. Pedro estava assim, desistido, voltou a pescar. Não vou pescar mais homens, vou pescar peixe, vou voltar para o passado, vou voltar para a minha vida de antigamente. Mas Jesus tinha um outro plano, Jesus tinha um outro plano, Jesus tem um outro plano para você. Jesus quer fazer uma restauração completa na tua vida. Ele vai soprar o Espírito sobre você, Ele vai restaurar a presença e Ele vai te restaurar no propósito. As promessas de Deus para você não acabaram por causa da sua falha. As promessas de Deus para você não terminaram por causa do seu erro, não terminaram por causa do seu pecado, não terminaram porque você falhou. Jesus não falhou, Jesus continua o mesmo, Jesus é fiel e a palavra dele não volta atrás, a palavra dele se cumpre. Amém? Você pode dizer um amém aí? Você pode dizer um aleluia, mandar uma chuvinha de coração? Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Mas não tinha só a brasa, não tinha só o peixe, mas também tinha o pão. E o pão é símbolo do relacionamento. Quando ele viu o pão, ele se lembrou da ceia. Ele se lembrou da última ceia. Jesus partiu o pão. E ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vocês. Quando ele viu aquele pão, ele se lembrou de todas as manhãs que eles comeram pão juntos. Ele se lembrou de todos os momentos que eles comeram pão juntos. Você pode ter o Espírito Santo, você pode até sentir a presença de vez em quando, você pode até ter sido restaurado no seu propósito, você pode estar até trabalhando, servindo a Deus, mas se você não tem comunhão com o Senhor, se você não tem relacionamento com o Senhor, se você não tem intimidade com o Senhor, não vale de nada. Jesus restaurou, começou uma restauração, soprou o Espírito. Jesus continuou a restauração, trouxe a presença de volta. Jesus continuou a restauração, trouxe ele de volta para o propósito. E agora trouxe ele de volta para a intimidade. Trouxe ele de volta para o relacionamento. Trouxe ele de volta para a comunhão. O Espírito Santo, a brasa, o peixe, o pão. Mas ainda lhe faltava uma coisa. Para que aquela restauração fosse completa, ainda faltava uma coisa. Faltava ele ser restaurado no amor. E Jesus fez isso com ele. Capítulo 21, versículo 15, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, tu me amas? Lembra lá no início?
Antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ser crucificado, Pedro tinha falado: eu te amo mais do que esses todos aí. Se eles te abandonarem, eu jamais vou te abandonar. Nunca. E aí Jesus, depois dessa restauração, depois de soprar o Espírito, depois de restaurá-lo na presença, depois de trazer de volta a presença, depois de trazer ele de volta para o propósito, depois de trazer ele de volta para a comunhão, Jesus precisava restaurar o amor. Aleluia. Tu me amas. Tu me amas. Pedro, tu me amas. Tu disse lá atrás que me amava mais do que esse. E eu disse para você que você ia me abandonar igual eles. Agora eu estou te perguntando aí. Eu quero ver se você vai me responder igual você me respondeu antes. Tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que esses? Mas dessa vez Pedro estava humilde. Pedro estava diferente. Quando nós falhamos com Deus, quando nós pecamos, quando nós quebramos a confiança de Deus, nós começamos a ver que nós não éramos quem a gente pensava. Nós não somos tão bons quanto a gente diz. Nós não somos tão santos como a gente pensa. Nós não somos tão maduros como a gente imagina. Pedro achou que amava, mas só foi acontecer Jesus ser preso. Jesus foi preso. E aquele amor que ele dizia que tinha, ele não tinha nada. Pelo contrário, antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negou 3. Aí Jesus chama ele, depois desse processo de restauração, Jesus chama ele para um cantinho, Jesus chama ele e fala: Pedro, eu preciso restaurar uma última coisa em você. O teu amor por mim. Você ama a Jesus? Você ama Jesus? Talvez você está me ouvindo aqui e você já amou Jesus um pouco mais. Antigamente você amava mais. Antigamente você tinha um amor maior por Jesus. As pessoas falam: eu estava naquela chama do primeiro amor. Ei! Primeiro amor é chama. Chama é paixão. Paixão passageira. Quantos de nós, quando recebemos Jesus, ficamos ali movidos, motivados, fomos naquele culto, naquele seminário, fomos naquele culto, naquele congresso, fomos cheios do Espírito Santo, tivemos uma experiência extraordinária. E aí ficamos falando: Jesus, eu te amo, Jesus, o que vier, eu aguento, eu suporto, né? E aí o tempo vai passando e aquela paixão, aquele fogo vai se apagando, aquela chama vai se apagando. Assim foi com Pedro. Pedro disse: eu te amo mais do que esses aí. E aí Jesus foi preso, e ele falhou, e ele pecou, e ele abandonou, e ele fugiu. Um trauma entrou no seu relacionamento com Jesus, e ele não era mais o mesmo. Mas Jesus tinha uma restauração para ele. Jesus tem uma restauração para você. Se você não está amando Jesus hoje como você amava antes, Jesus quer restaurar você no amor. Jesus quer restaurar você no amor. O amor não é como um fogo que hoje está aceso e amanhã se apaga. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo pode. O amor é o maior poder que existe. E aí Jesus chega para Simão e fala: Simão Pedro, você me ama como a esses? E é interessante, né? No português a gente vê a palavra amor, mas no grego, no texto original, ao qual foi escrito o Novo Testamento, Jesus fala para ele assim: Pedro, tu me ágape. E essa palavra ágape fala do amor, dom de Deus. O amor que Deus tem por nós. E aí Jesus chega para ele: Pedro, tu me ágape? E aí Pedro responde: eu te filo. Senhor,
tu sabes que eu te filo. Filo vem de filéu, vem de amizade, um amor de companheiro, de colega. Pedro, tu me ágape, eu te filo. Ou então ele estava falando, olha Senhor, eu não te amo como eu imaginava. Eu não te amo no nível que o Senhor merece. Eu não te amo na intensidade que o Senhor espera. Eu te amo pouco. Eu achei que te amava muito, mas hoje eu vejo que te amo pouco. E aí Jesus diz para ele, apacenta meus cordeiros. Ou seja, aquilo que eu falei para você está de pé. Aquilo que eu te prometi está de pé. E aí Jesus faz uma segunda pergunta. Simão, filho de Jonas, tu me ágape? E aí ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te filo. E aí Jesus diz para ele, apacenta minhas ovelhas. Estou dizendo para você, você não me ama como você gostaria, mas ainda assim, aquilo que eu falei para você está de pé. Aleluia. Talvez você não ama Jesus como você amou um ano atrás. Talvez você não ama Jesus como você amou quando você se converteu. Mas ainda assim, aquilo que Jesus falou para você está de pé. Aquilo que Jesus liberou sobre a tua vida está de pé. O chamado de Deus sobre a tua vida está de pé. Mesmo que no meio do caminho entrou um trauma, mesmo que no meio do caminho você falhou, você pecou, você abandonou, ainda assim, aquilo que Jesus falou está de pé sobre a tua vida. E pela terceira vez, Jesus chega para Simão Pedro e diz, só que dessa vez, Jesus muda um pouco a pergunta. Olha só, ele fala, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Só que dessa vez, ele não falou, tu me ágape. Dessa vez, Jesus falou, Pedro, tu me filo? Lembra, das primeiras duas vezes, Jesus perguntou, Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me amas incondicionalmente? Pedro, tu me amas como eu te amo? E Pedro respondeu, não. Eu te amo, mas não te amo no mesmo nível que o Senhor me ama. Eu não te amo do jeito que eu pensava que amava. E aí na terceira pergunta Jesus fala assim, Pedro, tu me ama como um colega, como um companheiro, como um amigo? Aqui no Instagram reconectou. Tu me amas como um amigo? E aí a Bíblia diz aqui, Simão se entristeceu. Quando Jesus perguntou essa terceira vez, Simão ficou triste. Ficou triste por ouvir aquela palavra de Jesus. Simão, tu me filo. E ele disse, Senhor, tu sabes de tudo. Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te filo. E Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Jesus precisava fazer uma restauração completa na vida de Pedro, para que Pedro pudesse viver tudo aquilo que Deus projetou para ele. A mesma coisa com você, querido. A mesma coisa com você, meu amigo, minha amiga. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem um chamado. Deus tem um propósito para você realizar. Mas entre você e Jesus, talvez exista um trauma. Talvez exista uma barreira. Talvez exista a culpa de um erro que você cometeu, talvez exista a culpa por uma coisa que você não fez, que era para você ter feito. Talvez exista uma culpa no seu coração porque você se julgou santo, julgou-se que amava, mas quando veio a crise, o problema, esse amor não foi suficiente para você permanecer fiel. E hoje você é atacado na sua mente, você é cobrado, você é apontado na sua consciência. Hoje, nessa noite, Jesus quer fazer uma restauração completa na sua vida. Assim como Jesus restaurou Pedro, Jesus quer restaurar você.
Eu quero fazer uma oração por você agora. Se você puder, feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, meu Senhor, pela vida dos meus amigos, das minhas amigas, Senhor, que estão aqui assistindo essa live. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa soprar sobre eles o teu Espírito. Acontece, meu Pai, que quando nós cometemos erros, muitas das vezes, Pai, insistimos no erro, pecamos, entramos na iniquidade. A Tua palavra diz que a nossa natureza, ela luta contra o Espírito. E Paulo disse que nós não podemos apagar o Espírito. E muitas das vezes, Senhor, nós já apagamos, já tiramos o Espírito Santo da nossa vida. Mas começa esse processo de restauração agora, Pai, na vida desse meu amigo, dessa minha amiga que está passando por isso. Sopra sobre ele o Espírito Santo, Pai. Mas não fica só nisso, Senhor. Ó Deus, que ele possa sentir o calor da Tua presença. Restaura a Tua presença, Pai. Eu sei que tem muita gente que vai para a igreja, que está ouvindo as lives, que tem até tentado ler a Bíblia, orar, mas não tem mais sentido a Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que Pedro e os outros estavam pescando e o Senhor falou com eles. Eles nem reconheceram a Sua voz, de tão perdidos que se encontravam. Mas o Senhor, quando eles vieram para a praia, tinha uma brasa preparada, tinha o calor da Tua presença disponível para aqueles homens, meu Deus. Assim, meu Pai, restaura a Tua presença na vida dessa pessoa que não tem te sentido mais, que não tem te percebido mais, que não tem sido mais tocada por Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura também o propósito, meu Deus. Eu sei que quando nós erramos, meu Pai, nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos, Senhor, que não merecemos, meu Pai. Deus, nós nos sentimos, nós temos medo do que vão dizer. Ah, Senhor, Tu restaurou Pedro no propósito. Quando aquele peixe estava na brasa, o Senhor estava dizendo: eu não te fiz pescador de peixe, eu te fiz pescador de homem. Volta para o propósito. Aleluia. Ah, Deus, dá coragem para esse irmão, para essa irmã voltar para o propósito, Pai. Voltar para o foco, voltar para o chamado, voltar para o objetivo, meu Deus. Mas, Pai, não restaura somente essas coisas, restaura também a comunhão, restaura também o relacionamento, Senhor. Deus, porque nós precisamos da comunhão com o Senhor, porque sentir a Tua presença nós vamos sentir. Se não tivermos, ó Deus, não adianta estar no propósito, se nós não tivermos comunhão com o Senhor. Então restaura a comunhão, meu Pai. Volte a falar, Senhor, ou melhor, que eles possam voltar a ouvir a Tua voz, que eles possam voltar a sentir, ó Deus, o Senhor falar com eles, que eles possam voltar a sentir o Seu Espírito, meu Pai, Deus, dentro da sua casa, no seu dia a dia, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam se sentir envolvido por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. E por último eu te peço, meu Deus, restaura o amor, completa essa restauração, que ninguém saia dessa live hoje incompleto. Deus, em nome de Jesus, restaura, Pai, restaura o amor. Que aqueles que não Te amavam, que aqueles que não Te amam, que aqueles que estão Te amando menos, que estão Te amando pouco, Senhor, Deus, que eles possam ser batizados, que eles possam ser embanhados com o amor, Senhor. Que eles possam, Senhor, daqui a um tempo, poder dizer: eu amo o meu Senhor sobre todas as coisas. Eu amo o meu Senhor acima dos outros amores. Ah, Deus. Ah, Senhor Jesus, eu sei que talvez hoje a nossa medida de amor esteja pequena. Talvez nunca iremos Te amar como o Senhor nos amou. Mas dá-nos mais uma medida de amor. Que nós possamos Te amar, Senhor. Que nós possamos Te amar acima da esposa. Que nós possamos Te amar acima do filho, acima dos recursos, do dinheiro. Que nós possamos Te amar acima do lazer, do descanso. Que nós possamos Te amar, Senhor, acima dos sonhos. Que nós possamos Te priorizar, Senhor. Assim como Tu restaurou Pedro completamente,
que essa restauração alcance cada uma dessas pessoas que estão aqui, cada uma dessas pessoas que vão passar aqui. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Eu louvo e engrandeço o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a restauração possa ser completa na tua vida. Que você seja restaurado completamente. Se entre você e Jesus tinha um trauma, em nome de Jesus, seja curado. Se você errou, se você falhou, eu quero declarar sobre você o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que no nome dele nós perdoaríamos pecados. Aqueles que perdoassem os pecados, eles seriam perdoados. Então quero declarar no nome de Jesus, mediante o teu arrependimento, o perdão dos teus pecados. Que não haja barreiras entre você e teu Senhor. Que não haja barreiras entre você e Jesus. Que você possa sentir, entrar pelas suas narinas o Espírito Santo. Que você possa sentir o calor da presença. Que você possa sentir-se animado novamente com o propósito. Que você possa se sentir feliz pela comunhão. Que você possa transbordar do amor de Deus. Amém? Eu não podia deixar essa palavra passar sem compartilhar com você. Porque Deus falou muito comigo. Eu quero agradecer pela sua vida, que você que está aqui comigo nessa live. Nós já estamos indo para os finais. Aí no Instagram falta poucos minutos para encerrar. E depois eu vou compartilhar algo lá sobre essa live no meu Instagram, no meu Facebook. E eu quero que você compartilhe sobre o que Deus falou com você. Posso contar com você? Posso contar contigo com relação a isso? Posso contar com você com relação a isso? Você pode compartilhar o que Deus ministrou ao seu coração. Amém? Então eu vou colocar lá depois algo sobre essa live. E eu quero que você compartilhe alguma coisa lá nos comentários. Amém? Então, glória a Deus. Deus abençoe você. Eu vi que... Obrigado, Giovana. Deus te abençoe, minha irmã. Acho que alguém pediu uma oração. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que vai dar sim. Dá um minutinho. Amém. Né? O irmão pediu que Deus pudesse nos livrar desse vírus, né? Então vamos orar. Né? Deus é um Deus que Ele nos livra do vírus e Ele nos livra no vírus. Eu lembro de Daniel, né? Daniel, ele entrou na cova do leão. Deus podia ter livrado ele de entrar na cova do leão. Mas Deus resolveu livrar ele dentro da cova do leão. Pode ser que algum de nós possa acabar pegando o vírus. Mas Deus vai nos livrar no vírus. Outros não vão entrar no vírus, né? Mas eu quero orar para que você possa ser coberto. Porque se Daniel fosse livrado da cova do leão, não seria grande coisa. Mas o livramento que ele recebeu foi da boca do leão. O leão estava lá e ele não foi devorado. Que peso maior tem? Que testemunho maior, né? Então, creio, meu irmão, que nessa crise você vai ter testemunho para dar. Você vai ter testemunho do extraordinário de Deus. Você vai ter testemunho do poder de Deus. E é isso que eu quero deixar para você. Eu quero fazer essa oração final. Pai, em nome de Jesus,
Eu te peço pela vida dos meus irmãos, como o Luan pediu, Senhor, oração por esse tempo de crise, para que ninguém venha entrar no vírus, meu Pai. Deus, eu te peço, cobre a vida de cada pessoa. Livra-nos, Pai, desse mal. Livra-nos do Covid, Senhor. Livra a nossa família, livra os nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes. Livra-nos do vírus, meu Deus. Mas se porventura, Pai, algum de nós já está com o vírus, algum de nós vai entrar no vírus, nos livra no vírus, Senhor. Não nos deixe, Pai, sucumbir diante dessa pandemia, dessa enfermidade. Também quero incluir, meu Pai, as nossas finanças. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha guardar, ó Deus, a nossa finança nesse tempo de crise, meu Deus, que não venha nos faltar nada, que não venha nos faltar o alimento, que não venha nos faltar o recurso. Aqueles que têm o seu trabalho, os seus negócios, dá, Senhor, graça, dá ideias para que eles possam prosperar nesse tempo de crise. Meu Deus, as tuas mãos estão sobre nós. Nada pode acontecer na nossa vida sem a tua permissão. Por isso, Jesus, eu quero te pedir que aquilo que possa acontecer conosco, que seja aquilo que está no centro da tua vontade. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E que essa vontade venha sobre nós, sobre os nossos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, gente, eu queria falar com você também. Nós estamos com um podcast do Fiel. Todos os dias, um áudio de 5, 4, 3, às vezes 2 minutos da palavra de Deus, que tem abençoado 80 pessoas diariamente. Já chegamos na marca de 80 pessoas. E você pode fazer parte dessa lista. Manda seu contato para mim, no Messenger, você que está no Facebook, manda seu contato para mim no direct, para que eu possa enviar essas mensagens para você. Tem muita gente sendo abençoada, você não tem ideia. Tem gente que aceitou Jesus através desses podcasts. Tem famílias que estão sendo restauradas a partir desse podcast. Então manda para mim o seu contato de telefone e a gente vai estar mandando para você todos os dias um áudio da palavra de Deus. Né? Nós estamos precisando, meu irmão, esse tempo de dificuldade, nós precisamos de uma palavra de fé, né? E essa palavra de fé, ela venha te alcançar. Em nome de Jesus. Amém? Então, não se esqueça, eu vou compartilhar algo ali sobre a live e comenta o que Deus falou com você. Amém? A live vai continuar salva. Então, você que chegou depois, pegou só um pedaço, vai lá, entra de novo e assiste. Tem uma restauração completa vindo na tua direção. Se entre você e Jesus tem um trauma, se entre você e Jesus tem uma barreira, essa mensagem é para você. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo aí até o final. Você que entrou no começo, você que entrou agora, você que entrou no meio. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Tá bom? Fiquem na paz. Estou encerrando por aqui, mas vai ficar salvo. Manda seu contato para mim, para a gente mandar os áudios para você. Amém? Deus te abençoe.